Gente, olha só, o Thiago Brenan foi condenado por agressão a modelo numa academia aqui de São Paulo. O empresário também terá que pagar indenização para a vítima. As informações dessa história você confere com o Daniel Lian. O empresário Thiago Brenan, de 42 anos, foi condenado a 1 ano e 8 meses de prisão em regime semiaberto por agredir uma mulher em uma academia de ginástica localizada em um shopping de luxo na capital paulista. A agressão ocorreu em agosto do ano passado. Imagens das câmeras do circuito interno do estabelecimento flagraram ele batendo no tórax da modelo Helena Gomes, puxando seus cabelos e cuspindo em seu rosto. Na decisão, o juiz Henrique Vergueiro Loureiro também determinou o pagamento de R$50 mil de indenização à vítima. Ainda cabe recurso. A sentença foi baseada num artigo do Código Penal referente a crimes cometidos em função da condição de gênero. Ou seja, a vítima foi alvo pelo simples fato de ser mulher. Desde 2021, a pena para esse tipo de delito é mais elevada. Anteriormente, era de 3 meses até 3 anos. Agora pode variar de 1 até 4 anos. Apesar da condenação ser em regime semiaberto, Brenan seguirá preso porque em outro processo foi condenado no mês de outubro a 10 anos e 6 meses de reclusão por estupro. Ele é réu em outras ações na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo, e também na capital paulista, acusado de crimes de estupro, lesão corporal, cárcere privado e corrupção de menor. Lembrando que o empresário está preso preventivamente desde que foi extraditado ao Brasil em abril deste ano, no Centro de Detenção Provisória 1 de Pinheiros. Somente em Porto Feliz, o agressor ainda responde a 3 processos. Outros 2 foram arquivados após acordos entre as partes, sendo um por ameaça contra o caseiro de uma propriedade em um condomínio de luxo e outro por injúria contra um garçom de um hotel. E olha, gente, é sobre isso que nós vamos conversar agora com a Helena Gomes, a modelo agredida pelo próprio Thiago Brenan na academia em agosto do ano passado. A Helena foi a primeira mulher a denunciar o caso. Depois dela, vários relatos de estupro, cárcere privado, agressões e ameaças também vieram à tona e ela está conectada aqui com a gente, gentilmente aceitou o nosso convite. Seja muito bem-vinda, Helena. Eu quero entender de você o seguinte, a gente pode dizer que a justiça foi feita? Bom dia. Bom dia. Eu acredito que a gente possa dizer que a justiça está sendo feita. Como ainda tem muitas outras vítimas, né? Eu estou bem tranquila com relação a tudo. Como eu falei desde o início, eu acredito que a justiça vai ser feita sim. Ela está sendo feita. E eu acredito sim que nós temos que ser mais positivos com relação a isso. Durante todo o percurso desse caso, infelizmente, muitas vítimas acabaram desistindo por não acreditar na justiça brasileira, por não acreditar no processo, pelo medo e por vários outros motivos. Eu estou muito tranquila com a forma como está acontecendo, porque eu acho que isso é um grande passo, mostra aí que nós devemos sim recorrer aos nossos direitos, mostra o quanto nós devemos abrir os nossos olhos dentro das nossas famílias, para os nossos filhos, para as nossas irmãs, para as nossas mães, porque esse tipo de agressão, não falo exatamente do que só aconteceu comigo, mas o que aconteceu com todas as outras mulheres que foram entrando nesse caso. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, de qualquer classe social, e eu acho que o mais importante é simplesmente a gente conscientizar o quanto a gente tem que lutar pelos nossos direitos, o quanto a gente deve esquecer o medo que a gente sente, porque é o que acontece com a maioria das vítimas, né? Elas sentem medo ou vergonha, o quanto a gente deve esquecer isso na hora de lutar, porque senão esse ciclo ele acaba apenas aumentando, o agressor ele acaba apenas criando mais força depois que ele passa de uma vítima para outra e ele passa para outra com mais força ainda. E eu acho que a partir do momento que nós lutamos, que nós mostramos que nós temos voz e que nós podemos sim recorrer ao nosso direito, o agressor ele perde a força.
Muito bem, Helena, eu queria passar a palavra para a Miriam Spritzer te fazer a próxima pergunta. Oi, Helena, obrigada por contar a tua história e trazer um pouco da situação que é muito importante. Eu queria, muitas coisas aí que tu tá falando, eu estava pensando e uma das coisas que me chamou muita atenção é a questão do medo e da resiliência. E como que tu encontrou, como é que tu achou a forma de lidar com esse medo de speak up, né, de trazer publicamente a tua situação e encontrar essa resiliência, porque de fato é um processo muito demorado, que muita gente que passa pelo que tu passou acaba desistindo e mesmo nesse caso aí, que são várias vítimas do mesmo caso, acabam desistindo de participar e entrar nesse processo. Como é que tu encontrou dentro de ti essa força para trazer isso tudo? Isso se chama fé. Eu acredito que as pessoas que têm fé, eu acredito que qualquer pessoa, viu, tem que ter alguma coisa que move ela, tá? A minha é a fé, Deus é o que eu acredito. Eu acho que quando você cria um problema com a pessoa que tem fé, você está criando um problema muito grande, porque a gente acredita que a gente pode passar no meio do furacão e o furacão não vai levar a gente. Então, o nome disso é fé. O nome disso é fé. Eu acreditei tanto, a partir do momento que eu fui vendo que foi aparecendo outras pessoas com casos tão mais graves que o meu, né? O meu, vocês viram, uma briga, mas com casos tão complicados, eu não posso estar falando, está em segredo de justiça. A única coisa que eu pude na minha cabeça é que muita gente falou para mim, como você teve azar? Eu não vi dessa forma, tá? Eu acho que, eu já falei algumas vezes isso, mas Deus, ele não dá uma cruz que você não consiga carregar. Eu estava passando uma fase muito bonita espiritualmente e eu vi isso como uma luta. Eu falei, bom, se coube a mim, então vamos ir atrás disso. Eu fui muito abençoada com as pessoas que trabalharam comigo. Eu tenho, né, advogados muito espiritualizados também, que não se corromperam no meio do caminho. Trabalhar com pessoas honestas é muito importante quando você está em um processo desse nível. E graças a Deus aí a gente está chegando nesse ponto, né? Destruindo um pouco aí desse ciclo que acabou fazendo mal a tantas outras pessoas, infelizmente. Pepe. Helena, as imagens são fortíssimas e o seu caso foi um caso responsável por outras mulheres denunciarem também o Brenan, não é? A minha pergunta é no seguinte sentido: você teve alguma pressão para desistir do caso? Ele tentou entrar em contato, tentou fazer algum tipo de acordo, e o que fez você não aceitar e ir para frente, né? Seguir com a denúncia e com o processo? Aconteceu sim, tá? No início eu recebi algumas ligações, algumas mensagens na madrugada. Teve outras situações também, de acordo e tal, algumas coisas, mas infelizmente, assim, como tá tudo sob segredo de justiça, eu não posso falar. Mas o que eu posso te dizer que o que é certo, o que é errado. Por mais que as pessoas ofereçam coisas e ofereçam algo, independente do valor, independente de tudo, no final das contas, o que vai bater é a tua consciência, é como você vai dormir, vai colocar a cabeça no travesseiro. Eu não quero carregar nada comigo com sangue, com a tristeza de ninguém. Então, eu fui muito bem definida no que eu iria fazer. E eu acho que com as coisas que eu acredito, com o propósito que eu tenho de vida, nada desse nível pode me corromper. Então, eu acho que a meta foi muito bem definida. Helena, eu queria te agradecer, viu, pela tua disponibilidade aqui em pleno feriado de conversar com a gente e, mais uma vez, te parabenizar pela tua coragem, porque eu acho que esse é um ponto central em toda essa história, né? A mulher, ela tomar a iniciativa de fazer o que você fez e que o seu exemplo possa ser compartilhado aí. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu.